Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Zona da Ciência, onde vocês vão aprender sobre ciência e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. Você já se perguntou se existe vida após a morte, se é possível se comunicar com espíritos, se há alguma explicação para as assombrações, as possessões e as manifestações sobrenaturais que vemos em filmes, séries e livros? Será que tudo isso é real ou apenas fruto da nossa imaginação? Será que a ciência pode nos ajudar a entender esses fenômenos ou eles estão além do nosso alcance? Neste vídeo, vamos tentar responder a essas perguntas usando o conhecimento científico de áreas como a física, a psicologia e a biologia. Vamos ver como essas disciplinas podem oferecer possíveis explicações para os fenômenos paranormais, usando exemplos de obras de ficção que envolvem fantasmas, espíritos e outras entidades sobrenaturais. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E não se esqueçam de comentar o que vocês acham sobre esse tema e quais são as suas experiências com o paranormal. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo? Então vamos lá! Para começar, vamos definir o que são fenômenos paranormais. Segundo o dicionário Aurélio, paranormal é aquilo que se manifesta fora dos limites normais da experiência humana ou dos fenômenos explicáveis pelas leis naturais. Ou seja, são acontecimentos que fogem ao nosso entendimento comum e que parecem desafiar as leis da natureza. Alguns exemplos de fenômenos paranormais são: aparições, quando uma pessoa vê ou sente a presença de um ser sobrenatural, como um fantasma, um anjo ou um demônio. Mediunidade, quando uma pessoa consegue se comunicar com espíritos ou receber mensagens deles, por meio de escrita, fala ou gestos. Psicocinese, quando uma pessoa consegue mover objetos ou influenciar eventos com a força da mente. Telepatia, quando uma pessoa consegue ler os pensamentos ou transmitir informações para outra pessoa sem usar os sentidos normais. Clarividência, quando uma pessoa consegue ver eventos passados ou futuros sem estar presente neles. Precognição, quando uma pessoa consegue prever o que vai acontecer antes de acontecer. Retrocognição, quando uma pessoa consegue lembrar de vidas passadas ou de eventos anteriores à sua existência atual. Esses são apenas alguns dos fenômenos paranormais mais conhecidos, mas existem muitos outros. Eles são frequentemente retratados em obras de ficção, como filmes, séries e livros, que exploram as possibilidades e as consequências dessas habilidades extraordinárias. Mas será que esses fenômenos são reais? Será que eles têm alguma base científica? Será que eles podem ser comprovados por meio de experimentos ou evidências? É isso que vamos ver a seguir. Para tentar entender os fenômenos paranormais, vamos usar três áreas da ciência, a física, a psicologia e a biologia. Cada uma delas pode nos oferecer uma perspectiva diferente sobre esses fenômenos e nos ajudar a avaliar se eles são possíveis ou não. Física. A física é a ciência que estuda as leis da natureza e os fenômenos naturais. Ela nos ajuda a compreender como o universo funciona, desde as partículas subatômicas até as galáxias. Ela também nos permite criar tecnologias que aproveitam as propriedades da matéria e da energia. A física pode nos ajudar a explicar alguns fenômenos paranormais que envolvem a manipulação da matéria e da energia, como a psicocinese, a telepatia e a clarividência. Para isso, ela usa conceitos como o princípio da conservação da energia, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. O princípio da conservação do momento, que diz que o momento, ou quantidade de movimento, de um sistema isolado não pode ser alterado, a menos que uma força externa atue sobre ele. A teoria da relatividade, que diz que o espaço e o tempo são relativos ao observador e que dependem da sua velocidade e da gravidade. A teoria quântica, que diz que o comportamento das partículas subatômicas é regido por probabilidades e incertezas, e que pode ser afetado pela observação. Esses conceitos podem nos dar algumas pistas sobre como os fenômenos paranormais poderiam ocorrer, mas também nos impõem alguns limites e desafios. Vamos ver alguns exemplos. Psicocinese. A psicocinese é a capacidade de mover objetos ou influenciar eventos com a força da mente. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme Carrie, a Estranha, baseado no livro de Stephen King, em que a personagem principal, Carrie White, tem poderes telecinéticos que se manifestam quando ela fica nervosa ou com raiva. Mas será que é possível mover objetos com a mente? Bem,
segundo a física, isso dependeria de algumas condições. Primeiro, seria preciso ter uma fonte de energia para realizar o trabalho. Segundo, seria preciso ter uma forma de transmitir essa energia para o objeto. Terceiro, seria preciso respeitar as leis da conservação da energia e do momento. Uma possível fonte de energia seria o cérebro humano, que consome cerca de 20% da energia do corpo. Mas será que essa energia seria suficiente para mover objetos? E como ela seria transmitida? Uma hipótese é que o cérebro pudesse gerar ondas eletromagnéticas ou campos magnéticos capazes de interagir com os objetos. Mas isso também teria limitações. Por exemplo, nem todos os objetos são afetados por campos magnéticos. Além disso, a intensidade desses campos diminui com a distância. Portanto, seria muito difícil mover objetos grandes ou distantes com a mente. Outra hipótese é que o cérebro pudesse usar alguma forma desconhecida de energia ou força, que não fosse detectável pelos instrumentos científicos atuais. Mas isso também teria problemas. Por exemplo, como essa força seria gerada? Como ela seria controlada? Como ela afetaria os outros sistemas físicos? E como ela respeitaria as leis da conservação da energia e do momento? Portanto, podemos concluir que a psicocinese é um fenômeno muito improvável do ponto de vista físico, pois exigiria uma fonte de energia muito grande e uma forma de transmissão muito eficiente, além de violar as leis naturais. Telepatia. A telepatia é a capacidade de ler os pensamentos ou transmitir informações para outra pessoa sem usar os sentidos normais. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é a série Stranger Things, em que a personagem Eleven tem poderes telepáticos que lhe permitem se comunicar com outras pessoas e acessar outras dimensões. Mas será que é possível se comunicar com a mente? Bem, segundo a física, isso também dependeria de algumas condições. Primeiro, seria preciso ter uma forma de codificar e decodificar as informações. Segundo, seria preciso ter um canal de comunicação entre as mentes. Terceiro, seria preciso evitar interferências ou ruídos no sinal. Uma possível forma de codificar e decodificar as informações seria usar as ondas cerebrais, que são variações elétricas na atividade neuronal do cérebro. Mas será que as ondas cerebrais são suficientes para transmitir informações complexas? E como elas seriam enviadas e recebidas? Uma hipótese é que o cérebro pudesse usar ondas eletromagnéticas ou campos magnéticos para se comunicar com outros cérebros. Mas isso também teria limitações. Por exemplo, as ondas cerebrais têm uma frequência muito baixa e uma amplitude muito pequena, o que dificulta a sua detecção e a sua distinção de outros sinais. Além disso, as ondas eletromagnéticas são facilmente bloqueadas ou dispersas por obstáculos, como paredes, água ou metais. Portanto, seria muito difícil se comunicar com alguém que estivesse longe ou isolado. Outra hipótese é que o cérebro pudesse usar alguma forma desconhecida de onda ou partícula, que não fosse afetada pelos obstáculos e que pudesse viajar mais rápido do que a luz. Mas isso também teria problemas. Por exemplo, como essa onda ou partícula seria gerada? Como ela seria modulada? Como ela seria captada? E como ela respeitaria a teoria da relatividade? Portanto, podemos concluir que a telepatia é um fenômeno muito improvável do ponto de vista físico, pois exigiria uma forma de codificação e decodificação muito sofisticada e uma forma de comunicação muito eficiente, além de violar as leis naturais. Clarividência. A clarividência é a capacidade de ver eventos passados ou futuros sem estar presente neles. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme O Sexto Sentido, em que o personagem Cole Sear tem a habilidade de ver e conversar com pessoas mortas. Mas será que é possível ver o passado ou o futuro? Bem, segundo a física, isso também dependeria de algumas condições. Primeiro, seria preciso ter uma forma de acessar as informações sobre os eventos. Segundo, seria preciso ter uma forma de interpretar essas informações. Terceiro, seria preciso evitar paradoxos ou inconsistências temporais. Uma possível forma de acessar as informações sobre os eventos seria usar a luz, que é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço e no tempo. Mas será que essa luz seria suficiente para ver o passado ou o futuro? E como ela seria captada? Uma hipótese é que o cérebro pudesse usar a luz refletida ou emitida pelos objetos para reconstruir as imagens dos eventos. Mas isso também teria limitações. Por exemplo, a luz se atenua com a distância e com a interação com outros meios. Além disso,
a luz viaja a uma velocidade finita, o que significa que há um atraso entre o momento em que o evento ocorre e o momento em que ele é visto. Portanto, seria muito difícil ver eventos muito antigos ou muito distantes com a luz. Outra hipótese é que o cérebro pudesse usar alguma forma desconhecida de onda ou partícula, que não fosse afetada pela atenuação e que pudesse viajar mais rápido do que a luz ou até mesmo retroceder no tempo. Mas isso também teria problemas. Por exemplo, como essa onda ou partícula seria gerada? Como ela seria captada? E como ela respeitaria a teoria da relatividade? Portanto, podemos concluir que a clarividência é um fenômeno muito improvável do ponto de vista físico, pois exigiria uma forma de acesso e interpretação muito sofisticada e uma forma de viagem no tempo muito eficiente, além de violar as leis naturais. Como vimos até aqui, os fenômenos paranormais que envolvem a manipulação da matéria e da energia são muito difíceis de serem explicados pela física, pois eles contrariam as leis da natureza e exigem condições muito especiais para ocorrerem. Mas será que isso significa que eles são impossíveis? Será que existe alguma brecha na física que permita esses fenômenos? Bem, alguns físicos defendem que sim. Eles argumentam que existem teorias mais avançadas e menos testadas da física, como a teoria das cordas, a teoria M ou a gravidade quântica, que podem abrir novas possibilidades para os fenômenos paranormais. Essas teorias tentam unificar as quatro forças fundamentais da natureza: a gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca, e explicar os fenômenos em todas as escalas, desde o microscópico até o cósmico. Essas teorias sugerem que o universo pode ter mais dimensões do que as três espaciais e uma temporal que percebemos, é que essas dimensões podem estar enroladas ou compactadas de forma que não sejam acessíveis para nós. Elas também sugerem que pode haver outros universos além do nosso, formando um multiverso, e que pode haver buracos de minhoca ou pontes entre esses universos, permitindo a comunicação ou a viagem entre eles. Essas ideias são muito interessantes e estimulantes, mas também são muito especulativas e controversas. Elas não têm evidências experimentais que as sustentem e são muito difíceis de serem testadas ou verificadas. Portanto, elas não podem ser consideradas como explicações científicas para os fenômenos paranormais, mas apenas como conjecturas ou hipóteses. Mas e você, o que acha? Você acredita que a física pode explicar os fenômenos paranormais ou que eles estão além do nosso entendimento? Você já teve alguma experiência paranormal ou conhece alguém que teve? Conte para nós nos comentários. Queremos saber a sua opinião. E se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos ver como as outras áreas da ciência podem nos ajudar a entender os fenômenos paranormais. Vamos ver o que a psicologia e a biologia têm a nos dizer sobre esse assunto. Fique ligado. Psicologia. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos seres humanos e dos animais. Ela nos ajuda a compreender como pensamos, sentimos, aprendemos, nos relacionamos e nos adaptamos ao ambiente. Ela também nos permite criar técnicas que melhoram o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. A psicologia pode nos ajudar a explicar alguns fenômenos paranormais que envolvem a percepção, a cognição, a emoção e a personalidade, como as aparições, a mediunidade, a precognição e a retrocognição. Para isso, ela usa conceitos como a atenção, em que é o processo de selecionar e focalizar um estímulo dentre vários disponíveis no ambiente. A memória, em que é o processo de armazenar e recuperar informações sobre eventos passados. A imaginação, em que é o processo de criar ou recriar imagens mentais de objetos ou situações que não estão presentes no momento. A ilusão, em que é uma distorção ou erro na percepção de um estímulo real. A alucinação, em que é uma percepção de um estímulo inexistente. A sugestão, em que é uma influência externa ou interna que induz uma pessoa a pensar ou agir de uma determinada forma. O transe é um estado alterado de consciência em que a pessoa fica mais suscetível à sugestão e menos crítica em relação à realidade. A hipnose, em que é uma técnica que usa a sugestão para induzir o transe em uma pessoa. A dissociação, em que é um mecanismo de defesa em que a pessoa se desconecta da realidade ou de partes da sua identidade. A personalidade múltipla, é um transtorno dissociativo em que a pessoa apresenta duas ou mais personalidades distintas. Esses conceitos podem nos dar algumas pistas sobre como os fenômenos paranormais poderiam ocorrer, mas também nos impõem alguns limites e desafios. Vamos ver alguns exemplos. Aparições.
As aparições são quando uma pessoa vê ou sente a presença de um ser sobrenatural, como um fantasma, um anjo ou um demônio. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme Os Outros, em que a personagem, a principal, Grace Stewart, vive em uma casa assombrada por fantasmas. Mas será que é possível ver ou sentir seres sobrenaturais? Bem, segundo a psicologia, isso dependeria de alguns fatores. Primeiro, seria preciso ter uma predisposição ou uma crença na existência desses seres. Segundo, seria preciso ter uma experiência emocional ou traumática que desencadeasse a percepção desses seres. Terceiro, seria preciso ter uma interpretação ou uma atribuição de sentido para essa percepção. Uma possível forma de explicar as aparições é usar o conceito de alucinação. A alucinação é uma percepção de um estímulo inexistente, que pode ser visual, auditivo, tátil, olfativo ou gustativo. A alucinação pode ser causada por diversos fatores, como drogas, doenças, privação sensorial, estresse ou sono. A alucinação pode ser confundida com a realidade, especialmente se a pessoa não tiver consciência de que está alucinando. Uma hipótese é que as pessoas que veem ou sentem seres sobrenaturais estejam alucinando por algum motivo. Por exemplo, elas podem estar sob efeito de alguma substância psicoativa, como o álcool, a maconha ou o LSD. Ou elas podem estar sofrendo de algum transtorno mental, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar ou a depressão. Ou elas podem estar passando por alguma situação de tensão, como a perda de um ente querido, a culpa ou o medo. Outra hipótese é que as pessoas que veem ou sentem seres sobrenaturais estejam tendo ilusões. A ilusão é uma distorção ou erro na percepção de um estímulo real, que pode ser causada por fatores como a expectativa, a atenção, a memória ou a imaginação. A ilusão pode ser induzida por sugestões externas ou internas, que levam a pessoa a ver ou sentir algo que não está lá. Uma hipótese é que as pessoas que veem ou sentem seres sobrenaturais estejam iludidas por algum motivo. Por exemplo, elas podem estar influenciadas por alguma fonte de informação, como um livro, um filme ou uma história. Ou elas podem estar motivadas por algum desejo, como o de se comunicar com alguém que morreu, o de se proteger de algum perigo ou o de se sentir especial. Ou elas podem estar confundindo alguma imagem mental com a realidade, como um sonho, uma fantasia ou uma lembrança. Portanto, podemos concluir que as aparições são fenômenos que podem ser explicados pela psicologia, pois elas podem ser resultado de alucinações ou ilusões provocadas por diversos fatores psicológicos. Mediunidade. A mediunidade é a capacidade de se comunicar com espíritos ou receber mensagens deles, por meio de escrita, fala ou gestos. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, em que a personagem Oda Mae Brown é uma médium que ajuda o espírito de Sam V a se comunicar com sua namorada Molly Jensen. Mas será que é possível se comunicar com espíritos? Bem, segundo a psicologia, isso também dependeria de alguns fatores. Primeiro, seria preciso ter uma predisposição ou uma crença na existência dos espíritos. Segundo, seria preciso ter uma experiência emocional ou traumática que desencadeasse a comunicação com os espíritos. Terceiro, seria preciso ter uma interpretação ou uma atribuição de sentido para essa comunicação. Uma possível forma de explicar a mediunidade é usar o conceito de dissociação. A dissociação é um mecanismo de defesa em que a pessoa se desconecta da realidade ou de partes da sua identidade. A dissociação pode ocorrer em diferentes graus e formas, desde um simples devaneio até um transtorno dissociativo. A dissociação pode ser causada por diversos fatores, como trauma, estresse ou hipnose. Uma hipótese é que as pessoas que se comunicam com espíritos estejam dissociadas por algum motivo. Por exemplo, elas podem estar sofrendo de algum transtorno dissociativo, como a personalidade múltipla, em que a pessoa apresenta duas ou mais personalidades distintas. Ou elas podem estar em um estado de transe, em que a pessoa fica mais suscetível à sugestão e menos crítica em relação à realidade. Ou elas podem estar hipnotizadas, por si mesmas ou por alguém, e induzidas a acreditar que estão se comunicando com espíritos. Outra hipótese é que as pessoas que se comunicam com espíritos estejam usando a sua imaginação ou a sua memória para criar ou recriar as mensagens dos espíritos. Por exemplo, elas podem estar usando a sua criatividade para inventar ou adaptar as informações que recebem dos espíritos. Ou elas podem estar usando a sua memória para lembrar ou associar as informações que recebem dos espíritos com as suas próprias experiências ou conhecimentos. Portanto, podemos concluir que a mediunidade é um fenômeno que pode ser explicado pela psicologia,
pois ela pode ser resultado de dissociação ou de imaginação provocadas por diversos fatores psicológicos. Precognição. A precognição é a capacidade de prever o que vai acontecer antes de acontecer. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme Minority Report, A Nova Lei, em que o personagem John Anderton é um policial que usa os poderes precognitivos de 3 videntes para prevenir crimes antes que eles ocorram. Mas será que é possível prever o futuro? Bem, segundo a psicologia, isso também dependeria de alguns fatores. Primeiro, seria preciso ter uma predisposição ou uma crença na existência da precognição. Segundo, seria preciso ter uma experiência emocional ou traumática que desencadeasse a precognição. Terceiro, seria preciso ter uma interpretação ou uma atribuição de sentido para a precognição. Uma possível forma de explicar a precognição é usar o conceito de coincidência. A coincidência é uma ocorrência simultânea ou sucessiva de 2 ou mais eventos que parecem relacionados, mas que não têm uma causa comum. A coincidência pode ser causada por diversos fatores, como o acaso, a probabilidade, a frequência ou a seletividade. Uma hipótese é que as pessoas que preveem o futuro estejam confundindo coincidências com precognição. Por exemplo, elas podem estar atribuindo um significado especial a eventos aleatórios, como números, cores ou símbolos. Ou elas podem estar ignorando os erros e destacando os acertos nas suas previsões. Ou elas podem estar ajustando as suas previsões depois que os eventos ocorrem. Outra hipótese é que as pessoas que preveem o futuro estejam usando a sua intuição ou a sua lógica para antecipar os eventos. Por exemplo, elas podem estar usando o seu conhecimento prévio ou o seu raciocínio indutivo para inferir os eventos a partir das evidências disponíveis. Ou elas podem estar usando o seu senso comum ou o seu raciocínio dedutivo para deduzir os eventos a partir das regras gerais. Portanto, podemos concluir que a precognição é um fenômeno que pode ser explicado pela psicologia, pois ela pode ser resultado de coincidência ou de intuição provocadas por diversos fatores psicológicos. Retrocognição. A retrocognição é a capacidade de lembrar de vidas passadas ou de eventos anteriores à sua existência atual. Um exemplo de obra de ficção que mostra esse fenômeno é o filme A Viagem, em que os personagens reencarnam em diferentes épocas e lugares e mantêm algumas lembranças das suas vidas anteriores. Mas será que é possível lembrar do passado? Bem, segundo a psicologia, isso também dependeria de alguns fatores. Primeiro, seria preciso ter uma predisposição ou uma crença na existência da retrocognição. Segundo, seria preciso ter uma experiência emocional ou traumática que desencadeasse a retrocognição. Terceiro, seria preciso ter uma interpretação ou uma atribuição de sentido para a retrocognição. Uma possível forma de explicar a retrocognição é usar o conceito de memória. A memória é o processo de armazenar e recuperar informações sobre eventos passados. A memória pode ser dividida em diferentes tipos, como a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória pode ser afetada por diversos fatores, como a atenção, a emoção, a repetição, a associação ou a interferência. Uma hipótese é que as pessoas que lembram de vidas passadas ou de eventos anteriores à sua existência atual estejam confundindo memórias com retrocognições. Por exemplo, elas podem estar misturando memórias reais com memórias falsas, que são lembranças de eventos que nunca ocorreram ou que ocorreram de forma diferente. Ou elas podem estar incorporando memórias alheias, que são lembranças de eventos que foram contados ou mostrados por outras pessoas ou fontes. Ou elas podem estar recuperando memórias esquecidas, que são lembranças de eventos que foram reprimidos ou inacessíveis por algum motivo. Outra hipótese é que as pessoas que lembram de vidas passadas ou de eventos anteriores à sua existência atual estejam usando a sua imaginação ou a sua criatividade para criar ou recriar as retrocognições. Por exemplo, elas podem estar usando a sua fantasia para inventar ou adaptar as informações que recebem das suas retrocognições. Ou elas podem estar usando a sua intuição para inferir ou deduzir as informações que recebem das suas retrocognições. Ou elas podem estar usando o seu conhecimento para lembrar ou associar as informações que recebem das suas retrocognições com as suas próprias experiências ou saberes. Portanto, podemos concluir que a retrocognição é um fenômeno que pode ser explicado pela psicologia, pois ela pode ser resultado de memória ou de imaginação provocadas por diversos fatores psicológicos. Como vimos neste vídeo, os fenômenos paranormais são acontecimentos que fogem ao nosso entendimento comum e que parecem desafiar as leis da natureza. Eles são frequentemente retratados em obras de ficção, como filmes, séries e livros, que exploram as possibilidades e as consequências dessas habilidades extraordinárias. Mas será que esses fenômenos são reais?
Será que eles têm alguma base científica? Será que eles podem ser comprovados por meio de experimentos ou evidências? Neste vídeo, tentamos responder a essas perguntas usando o conhecimento científico de 3 áreas, a física, a psicologia e a biologia. Vimos como essas disciplinas podem oferecer possíveis explicações para os fenômenos paranormais, usando exemplos de obras de ficção que envolvem fantasmas, espíritos e outras entidades sobrenaturais. Vimos também que essas explicações têm limites e desafios, e que nem sempre são satisfatórias ou convincentes. Vimos que existem teorias mais avançadas e menos testadas da física, como a teoria das cordas, a teoria M ou a gravidade quântica, que podem abrir novas possibilidades para os fenômenos paranormais. Mas vimos também que essas teorias são muito especulativas e controversas, e que não têm evidências experimentais que as sustentem. Portanto, podemos concluir que os fenômenos paranormais são um tema muito complexo e fascinante, mas também muito incerto e misterioso. Eles podem ser explicados pela ciência em alguns casos, mas também podem escapar da ciência em outros casos. Eles podem ser reais para algumas pessoas, mas também podem ser ilusórios para outras pessoas. Eles podem ser fonte de inspiração ou de medo, de curiosidade ou de ceticismo, de esperança ou de desilusão. Mas e você, o que acha? Você acredita nos fenômenos paranormais ou não? Você já teve alguma experiência paranormal ou conhece alguém que teve? Você gostaria de ter algum poder paranormal ou não? Conte para nós nos comentários. Queremos saber a sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Zona da Ciência. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe também nos comentários. Quem sabe você não vê o seu tema sendo abordado aqui na Zona da Ciência. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!